Cristo, livrar essas crianças, Jesus, das enfermidades, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus abençoe este culto, abençoe nosso irmão que vai ministrar a palavra, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. E que Jesus abençoe a igreja de Deus, em nome de Jesus. Amém, criancinhas? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Que a graça e o amor de Cristo seja abundante na vida de todos. Em nome de Jesus. Vamos dar início à pregação, orando a Deus, como de costume. Glória a Jesus, nosso Deus e Pai. A tua igreja, Senhor Jesus, se encontra diante do Senhor, mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, pois queremos te dar um culto de adoração, louvor e honra ao teu nome, declarar a nossa fé publicamente. Queremos também, Senhor Jesus Cristo, como um corpo, estar reunidos para fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Devemos exercer o amor, devemos, Senhor Jesus Cristo, ser como uma família, para que o mundo veja que somos filhos de Deus porque amamos uns aos outros. Essa união, Senhor Jesus Cristo, é feita no teu sangue e no teu nome. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que a nossa união venha cada dia mais ser fortalecida, os nossos laços e afetos, Senhor Jesus Cristo, sejam verdadeiros, fundados na palavra, que a sua palavra venha, Senhor Jesus Cristo, edificar a nossa vida na palavra da verdade, Senhor. Essa palavra que buscamos nesse momento, queremos ser revestidos dela, queremos ser fortalecidos do conhecimento de Deus, do poder de Deus. Então fala conosco pela tua palavra, revelando, Senhor Jesus, aquilo que precisamos aprender do Senhor. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abram em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Esse texto, nós vamos ler um texto bem pequeno. Verso 27. Capítulo 9 de Hebreus, verso 27. Diz assim: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Glória a Jesus. Esse texto, ele está falando de Jesus, né? Sem dúvida. Mas ele tem no verso 27 uma informação importante, que ao homem é ordenado morrer apenas uma? Morrerem uma vez, vindo depois disso a reencarnação, é isso? Não existe reencarnação. Não é? Algumas igrejas evangélicas, poucas, né? Mas algumas igrejas que se dizem cristãs têm um entendimento assim. Normalmente as que são ligadas ao espiritismo, né? Que existe uma reencarnação. A Igreja Católica tem uma doutrina que se chama purgatório, né? Que não é uma reencarnação, mas é um lugar onde a pessoa vai, já que ela não pôde ser salva nessa vida. E lá ela fica recebendo vela acesa e oração das pessoas, e ali ela é purificada até que ela chega a alcançar a salvação, né? Da onde eles tiraram isso não existe, né? Não tem uma base em Cristo, né? Para se apoiar nesse entendimento, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, o texto ele está falando de Jesus, a obra de Jesus Cristo, né? Então,
ele diz no verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para... Então, tem aqueles que o esperam para a salvação. É para esses que ele vem. É para esses que ele voltará. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio uma vez, em verdade, em carne. O Senhor Jesus Cristo se fez como um de nós, né? E, verdadeiramente, ele se despiu de todo o poder de Deus, viveu pela fé, né? E ressuscitou. Jesus Cristo, ele reapareceu aos homens que creram, né, aos cristãos. Os cristãos tocaram nele, cearam com ele. Até foi tema da última pregação, né, lá do Jardim Briquet. Glória a Jesus. E a palavra diz que nós teremos um corpo glorificado como o de Jesus. Como ele é, nós também seremos, né? Glória a Jesus. Então, essa é a nossa chance. Essa é a nossa chance. Esse é o momento. Essa é a nossa hora. Não existirá uma outra oportunidade. Não existirá uma outra vida. Não é? Então, nós temos que compreender essa verdade. Compreender. Por quê? Porque muitos podem trazer algum entendimento. E, normalmente, esses entendimentos que vão sair da base do Evangelho são entendimentos que são feitos segundo a concupiscência dos homens, para atender os pecados dos homens. Trazer uma oportunidade, uma segunda chance, uma nova vida, não é? Você vai reencarnar. Ah, na outra encarnação eu era isso, eu era aquilo, não é? Ah, eu acho que eu preguei... Como é que falam? Acho que eu colei chiclete na cruz, que o pessoal fala. Joguei pedra na cruz, que eu fiz isso no passado, por isso que eu estou pagando, né? São brincadeiras que as pessoas fazem, né? Mas, no fundo, algumas pessoas acreditam nisso. Algumas pessoas acreditam que podem retornar a esse mundo como um cãozinho depois, como um animalzinho, né? E não vai ser no Evangelho que eu vou encontrar nenhuma explicação para... Então, irmãos, não vai ser no Evangelho. O Evangelho não ensina essas coisas, né, irmãos? Então a gente tem que ficar atento, porque essas coisas elas vêm para atender os desejos daqueles que querem aproveitar esse mundo. Aquelas pessoas que não têm compromisso com a santidade do Evangelho, com a palavra da cruz, então elas vão viver uma vida um pouco mais tranquilas, né? Porque, afinal, se não der certo nessa vida, vai dar certo numa outra vida. Isso não existe. O Evangelho não ensina isso, né, irmãos? Glória a Jesus. E nós podemos ver em vários textos, né, várias pregações, que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou quando esteve entre nós. São vários os exemplos, né? Quando o Senhor Jesus Cristo conversa com Nicodemos e fala para ele, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. É nascer da água e do Espírito, né? Não é morrer, desencarnar e encarnar de novo. Não é? A palavra com entendimento, né? A pessoa que tem entendimento do Evangelho, ela vai entender o que é a água, o que é o Espírito. Não é? E aí sim ela vai compreender o que é esse nascer de novo. Glória a Jesus. Nós vemos também o exemplo que o Senhor Jesus dá, nós usamos esses dias também. Rico e Lázaro. Eles não tiveram... né, o rico ele não teve a oportunidade de voltar. Naquele momento ele estava em tormentos, não é? E ele, naquela parábola, falava dos seus irmãos, da sua família, da sua casa. E eles tinham aquela vida, aquela oportunidade. Ó, eles têm essa oportunidade e tem Moisés e os profetas. Não é? Se eles não conseguem crer nem em Moisés e os profetas, que apontavam para Cristo, que profetizaram acerca do Salvador, como é que vão crer, ainda que um morto ressuscite? Né? Então, veja, são muitos os textos que confirmam.
Mas existem alguns textos que podem trazer dúvida, né? E nós vamos ler alguns textos hoje, glória a Jesus. Vamos para Mateus, antes, né, de ir para esses textos. É um texto comum, um exemplo comum que é usado para falar que existe reencarnação, é usar, por exemplo, Elias, né? Eles dizem que Elias reencarnou em João Batista, né? No próximo texto a gente vai ver. Vamos só mais um texto aqui em Mateus 18. Mateus 18. São muitos, né? Vou pegar só mais um aqui, ó. Vamos ler a partir do verso 2. Mateus, capítulo 18, verso 2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino. Então você renova a sua vida nesta vida. Você não vai nascer num outro corpo, não é? Você renasce no entendimento, na água e no espírito. Você pode ter sido um homem mau, uma mulher má. Você pode ter sido uma pessoa mundana, uma pessoa que vivia em prostituição, em delitos, em crimes, seja o que for. O evangelho ele é poderoso para regenerar, ou seja, gerar novamente homens e mulheres, independente do seu estado, não é? A palavra do evangelho ela tem esse poder de te tornar de novo um menino, não é? Te purificar, te transformar verdadeiramente pela fé, não é? Pelo poder de Deus. Então ele diz: de modo nenhum, se não se fizerdes como meninos, entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim, me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, por melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu olho te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançados no fogo? Então, o Senhor Jesus nunca deu nenhuma oportunidade, nenhuma mera possibilidade de haver uma segunda chance em outra vida, nesse mundo aqui, como homem, como mulher. Não existe isso, né, irmãos? Não existe. Glória a Jesus. Todos os irmãos veem. É melhor você cortar agora, você eliminar agora aquilo que escandaliza, aquilo que tem sido um motivo de escândalo. Porque quando você cortar isso da sua vida, não é? Você vai entrar no reino dos céus. Mas se você não cortar, existe a chance de você ser riscado, de você ir para o tormento, né? Fogo eterno está escrito aqui. Verso 9. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. E não é isso que a palavra está dizendo, literalmente. Ela está dizendo que não existe nada que você não possa renunciar. Arrancar um olho é uma hipérbole, né? É um exagero da palavra para dizer que qualquer coisa que seja motivo de escândalo, você tem que arrancar da sua vida. Qualquer coisa que pode te levar a perder a salvação, você tem que arrancar da sua vida. Porque essa é a sua chance, é agora a sua chance. Não existe outra chance. Ainda que nós sabemos que o Pai é misericordioso, sim, que o Pai vai te receber se você voltar, que o Pai vai te receber se você se arrepender. Mas nós sabemos o peso que é o pecado, nós sabemos o peso que é alguém que se desviou, alguém que se apostatou, a chance dessa pessoa voltar, quão difícil. E quais são os prejuízos? Não é? Porque o diabo vai ganhar terreno e vai procurar
aniquilar com aquilo, não é, que se chama salvação na sua vida. Então, a palavra nos ensina a cortar, né? Corta, dá escândalo, pode te fazer cair, pode te fazer se desviar, então corta. E não tem nada, né, que você não possa cortar. Ele dá exemplo aqui do olho. Arranca a tua mão, arranca o teu olho, mas entra, aproveita essa oportunidade, né? É o que a palavra diz. Glória a Jesus. Então vamos em Lucas, agora vamos falar um pouquinho de Elias, que é o exemplo que eu dei. Lucas capítulo 1. Por que Elias? Né? Por que Elias foi tão utilizado no Novo Testamento? Lá em Malaquias, no capítulo 4, existe uma profecia. Né? Se os irmãos lerem lá no finalzinho do capítulo 4, é bem no finalzinho, tem uma profecia que diz que o profeta Elias ele voltaria, né? Ele seria enviado, né? Para tornar as pessoas fiéis à lei de Moisés. Foi esse João Batista? Porque a palavra nós vamos ler que João Batista é o Elias que haveria de vir. Jesus Cristo diz isso, né? Será mesmo? Então nós vemos que para o judeu, ele espera Elias até o dia de hoje, né? Eles esperam Elias, porque está profetizado lá, não é? E quem é Elias? Quem foi Elias? Elias foi um profeta. Né? Se os irmãos procurarem lá em livro de Reis, capítulo 1, tem o início do capítulo 2 também, tem um pouco sobre Elias. Elias veio num momento em que o povo de Israel estava envolvido em idolatria, em pecado. Naquele tempo, se não me engano, é o rei Acabe. Ele tinha profetas de Baal que ele consultava, não é? Então o povo de Israel padecia na idolatria, no pecado. E Elias veio, então, trazer o povo de Israel de volta ao temor, de volta à tentativa, né, de cumprir a lei, porque eles nunca conseguiram. Então, ele é uma figura de quem? De restauração. Ele é uma figura de correção, uma figura de alguém que leva as pessoas a refletirem e voltarem aos caminhos. Os irmãos estão entendendo? Então, Elias, quem é esse Elias? Não é? Que haveria de vir? Para o povo de Israel, é alguém que fez como Elias fez lá no passado. Não é? Trouxe alguns sinais, provou que os profetas que anunciavam lá eram profetas de Baal, que não eram verdadeiros. Não é? E os cristãos? Os cristãos estavam esperando esse Elias? Não, de maneira nenhuma. Né? Mas se usou a figura de Elias para anunciar algo que tem o mesmo entendimento. O povo de Deus se afastou da verdade. O povo de Deus estava distante da salvação, distante daquilo que é agradável a Deus. Então, a figura de Elias é uma figura interessante para se usar, para levar as pessoas ao entendimento. Naquele momento, quem recebeu Jesus Cristo? O povo de Israel. Então, o povo de Israel conhecia bem Elias. Nada mais interessante do que usar a figura de Elias. Né? Então, foi usada a figura de Elias. Então, aqui no capítulo 1, na leitura, os irmãos vão entender melhor o que eu estou dizendo. Capítulo 1, verso 13. Então, apareceu um anjo, né? Vamos ler a partir do 11. Capítulo 1 de Lucas, verso 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e o chamarás o seu nome? João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e converterá
muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, tá vendo? É o espírito de Elias. Então, a pessoa que ela está tendenciosa a acreditar em reencarnação, ela fala, é o espírito de Elias, vai entrar nele, é o espírito de Elias que encarnou nele. Existem teorias que usam esse texto, né, irmãos? Mas quem tem um pouquinho só de experiência na leitura, de intimidade com a leitura do Evangelho, a gente vai ver que o Evangelho ele fala do Espírito como entendimento, não é? Então, muitas vezes se fala de Espírito, mas nem sempre que se fala de Espírito no Novo Testamento está falando do Espírito Santo ou do Espírito de alguém. Nesse caso aqui, o Espírito de Elias é o entendimento de Elias, não é? É o entendimento de Elias. E o contexto aqui, ele está muito claro. Verso 17, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, vem aí, não é, aquele que é maior do que eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, suas sandálias, né? Ele é maior do que eu batizo com água, mas ele batizará com fogo, não é? Batizará com fogo, o Senhor Jesus Cristo. Então, o papel de João Batista, de forma figurada, é parecido com o papel de Elias. Elias veio trazendo, não é, uma lição para o povo de Israel, a retornar aquilo que para eles era o certo, a lei de Moisés, né, a adoração somente ao Senhor dos exércitos, não é? E ele fez o papel dele, e a figura dele é usada para João Batista, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para o Evangelho de João agora. Capítulo 1 também. Verso 19. São palavras de João aqui, tá? João Batista. Aqui dá uma certa confusão, porque quem escreve o Evangelho é o apóstolo João, né? Filho de Zebedeu. E ele está falando de João Batista aqui. Então tem alguns textos aqui que foi o próprio João Batista que falou, tá certo? Então aqui, verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Então ele está dizendo, esse aqui que é o testemunho que eu vou narrar agora, quando os judeus perguntaram, quem é você? Né? João Batista, quem é você? Né? Verso 20, e confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Glória a Jesus. E disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então veja, ele mesmo disse, eu não sou Elias. E ele não era Elias mesmo. Não é? Ele não era Elias. Então ele respondeu a pergunta que lhe foi dada, lhe foi enviada. Não é? Ele também disse que ele não era profeta, mas ele era profeta. Não é? Então veja, o Novo Testamento, se nós não procurarmos compreender ele, né,
no seu todo, nós podemos encontrar dificuldade para compreender certas coisas. Então ele está dizendo, eu não sou, não é? Glória a Jesus. Vamos ler mais um texto aqui em Mateus agora, capítulo 11. Jesus Cristo fala de João Batista, né? Porque João Batista ele tinha sido preso, ele percebeu que o negócio tinha engrossado para o lado dele. E ele temeu, e ele duvidou, não é? Ele mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus Cristo se ele era mesmo o Cristo que haveria de vir, não é? Ou se eles deveriam esperar outro, não é? E aí o Senhor Jesus Cristo, então, pega os discípulos de João Batista e apresenta para eles, com poder e com sinais, provas de que ele era aquele que haveria de vir, segundo o que estava nas Escrituras, né? Para que eles tivessem que voltar lá e falar para João Batista, João Batista, realmente é ele mesmo, né? Você que não está entendendo a obra de Deus, mas é ele mesmo, né? E aí o Senhor Jesus Cristo começa a dar testemunho dele, de falar de João Batista, né? Verso 7. E partindo eles, então é Mateus 11, verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: o que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que? Muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Entre aspas, o Batista, né? E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Tá vendo? Então, quem deu esse testemunho aqui de João Batista? Jesus Cristo. Se quereis dar crédito, esse é o Elias que haveria? Este é o Elias. Não é este é Elias que haveria de vir. O que é o Elias? O Elias é o entendimento de Elias. É a obra de Elias. Não é? É a conduta de Elias. Qual foi a conduta lá no passado? Corrigir o caminho. Fazer as pessoas conhecerem o caminho, retornarem à verdade. Que no caso não existia verdade lá no passado. Mas era o que eles tinham se desviado da lei. Não é? Eles estavam adorando deuses. Não é? Pecadores, idólatras, se desviaram. Então, João Batista, sim, veio anunciar Jesus Cristo. Veio anunciar a luz. João Batista veio anunciar o caminho da vida eterna. Né? Então, é o mesmo entendimento, é o mesmo objetivo, melhor dizendo. Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para o capítulo 17 agora, mais um texto aqui, que também é usado, tá? Esse texto aqui também é bastante usado para falar, por exemplo, que as pessoas podem sim falar com os mortos. Né? Então, existe espiritismo no Novo Testamento. Aí eles pegam esses textos aqui, né? Para falar que, se a gente quiser, a gente consegue falar com alguém que morreu. Né? E isso é impossível. Não é? Glória a Jesus. Verso 1 diz assim, capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas
como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, este é meu amado filho, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente... Então quer dizer que eles não estavam com os olhos levantados, eles estavam com os olhos ou fechados ou abaixados, né? Então eles não estavam vendo nada, mas eles, no entendimento deles, ou estavam tendo uma visão, né? E o texto mesmo diz isso. Vamos continuar a leitura, ó. Verso 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então eles tiveram uma visão. Jesus Cristo chamou eles para o monte para dar uma revelação para eles. Né? Aparece Moisés, aparece Elias na visão. Eles estão vendo eles ali conversando com Jesus. Mas Jesus brilha. Vocês não conhecem bem, né, essa revelação. Jesus brilha. Jesus Cristo, ele está em evidência. O Senhor Jesus Cristo está em relação a Moisés, em relação a Elias, ele está sobressaindo, brilhando, reluzente, né? Ou seja, Moisés, como está escrito, apontou para Jesus certa vez. Elias significa os profetas. Então a lei e os profetas apontaram para Jesus, levaram, conduziram até Jesus. Agora, quem é que brilha? É Jesus, não é? Então vem uma voz do céu que diz: esse é o meu filho, a ele escuta. Para de ouvir Moisés, para de ouvir Elias, ou seja, para de ouvir a lei, para de ouvir os profetas. Agora é com Jesus Cristo. Então, não estava ali o espírito de Moisés, Moisés não veio para a terra, nem Elias, não foi ali nada espírita, nenhum movimento espírita, médium que estava acontecendo ali. Né? Foi só uma visão. Foi uma visão que Deus deu para aqueles homens ali, revelando algo muito importante, porque eles depois pregaram acerca disso. Todos eles apontaram para Jesus, todos eles nos ensinaram a andar e seguir Jesus Cristo. Né? Então, o texto depois no verso 9 vai confirmar: a ninguém contem esta visão, foi só uma visão, né? Uma revelação. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos em Lucas, novamente, né? Um texto que a gente conhece bem também, capítulo 9. Só para confirmar, né, com os irmãos que capítulo 9 também tem a transfiguração aqui. Mas eu quero ler o texto, verso 51. Para que fique bem claro, né, irmãos? Verso 51, capítulo 9 de Lucas. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, esse espírito aqui, quando ele fala assim, vós não sabeis de que espírito sois, já não está falando daquela conduta de Elias
de levar o povo de Israel de volta a cumprir a lei, estatutos e ordenanças, né? Não. Aqui ele já está falando do Elias, daquele Elias que orou para que descesse fogo do céu e consumisse. E aconteceu. Que matou 102 pessoas, né? Um capitão com seus 50 e depois outro capitão com seus 50. E Jesus fala, não, esse não é o espírito, esse não é o entendimento. Esse não é por isso que eu vim. Eu não vim para isso. Então veja, aqui também está falando de Elias, mas é outro objetivo aqui, né? O objetivo de Elias naquele momento ali, né? Não é modelo para Jesus Cristo. Não é modelo para o cristão. A palavra nos ensina a amar os que nos odeiam, que nos maltratam, que nos perseguem, né? Para que nós sejamos filhos de Deus. Senão você não é filho de Deus, né? Nós não devemos nos vingar, não devemos desejar a morte de ninguém, o mal a ninguém, né? Então veja, o entendimento, o espírito no Novo Testamento é outro nesse sentido, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos finalizar em 2 Coríntios. Esse também foi um texto que a gente leu essa semana, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Hoje nós vamos ler o início dele, tá? Verso 1 em diante. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. Tem irmãos procurando ainda. Eu vou esperar. Tem tempo. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nova habitação, que é? Ele fala aqui, desejamos partir dessa vida para ganhar uma vida num outro corpo. Em outro momento, uma vida que seja mais tranquila, já que essa está difícil. É isso? Uma vida que você possa corrigir os seus erros dessa vida. Você errou muito, pecou muito, foi uma desgraça a sua vida, perdoa a palavra. Então você vai nascer de novo agora e vai ter a chance de se redimir. É isso? Não. Então veja, o entendimento de Jesus Cristo, né, que foi dado aos seus apóstolos, e o entendimento deles também confirma, né, o entendimento da palavra, né? Então nós desejamos ser revestidos, né? Glória a Jesus. Verso 2, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela... Não que nós queremos ser despidos dessa vida espiritual, mas queremos ser ainda mais revestidos, queremos ainda mais mortificar o velho homem, a velha criatura, para que sejamos revestidos, né? E para que o mortal seja absorvido pela vida, transformado, né, em uma vida espiritual. Verso 5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor, a garantia do Espírito. Aqui sim, o Espírito Santo, né? Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá vendo? Então,
a gente conclui aqui, no verso 10, concluindo o texto lá de Hebreus, né, que ao homem é ordenado morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo. E aqui todos devemos comparecer então para esse juízo ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós vamos viver por obras, é isso que o texto está dizendo? Porque se eu pegar esse texto isolado, eu posso acreditar nisso, né? Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que enquanto vivemos nesse corpo, a nossa vida, a manifestação de uma vida cristã, ela naturalmente vai ter obra, não é? Porque a palavra diz que nós temos que dar fruto e o nosso fruto deve permanecer, né? Obras da fé, evidências de que você creu, não é? Então, é isso que ele está dizendo aqui, né, irmãos? Então, glória a Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido, não é? Irmãos, essa é a nossa chance. Essa é a nossa chance. Eu acho que os irmãos não duvidavam disso, né? Mas que não haja nenhum falso entendimento aí. Que ninguém venha com nenhuma artimanha do maligno, de Satanás, né? E venha transtornar os caminhos do Senhor. E nós possamos ficar firmes. Essa é a nossa chance. Vamos permanecer firmes, né? Para que Jesus Cristo, quando Ele vier, nós possamos subir com Ele. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Tem pedido de oração? Não tem? Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou chamar o irmão Leandro para agradecer. Vem aqui, meu irmão. Amém, irmãos? Oramos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por mais este culto, Pai Santo. Que a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, venha nos conduzir cada vez mais, Pai Santo. Venha falar com cada um de nós cada vez mais, Pai. Para que possamos, Senhor Jesus Cristo, olhar somente para Ti, Pai. Permanecendo, Senhor Jesus Cristo, no Teu caminho, Senhor Jesus Cristo. Permanecendo na Tua doutrina, Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, Senhor Jesus Cristo, pregada essa noite, seja selada, Pai Santo, no nosso coração, na nossa mente, Pai. Que venha nos conduzindo, Senhor Jesus Cristo, na nossa jornada, Senhor Jesus Cristo, Pai. A nossa peregrinação, Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E os irmãos possam se cumprimentar na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?